Paz do Senhor, irmãos, bom dia, bom dia. Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto muito legal. Eu quero falar sobre a nossa caminhada, o nosso destino, o nosso futuro, o nosso propósito, amém? Olha só, quando a gente ouve falar da vida de Jó, a Bíblia diz que ele era irrepreensível, que ele era reto, né? Isso significa que ele caminhava de uma forma que não se desviava, amém? Mas também nós temos uma outra menção que eu gosto muito, que fala de Cristo, que ele diz que ele é a pedra angular, a pedra de esquina. A gente às vezes não entende o que isso significa, porque talvez não faça parte do nosso contexto, da nossa vida, né? Quando eu participei lá da minha construção da minha casa, eu pude ver os pedreiros colocando o primeiro tijolo e puxavam uma linhazinha, né? E aquela linha dava o prumo para que aquela fileira de tijolo, né? Aquele muro não ficasse torto, não ficasse fora do esquadro, né? E eu pude observar que quanto mais longo fosse o caminho, mais ele ia se distanciando, ainda que o desvio fosse pequeno, né? E muitas vezes você viu o tijolo sendo colocado um pouquinho torto, mas na frente ele ajeitava, e o caminho ia se endireitando, no fim ia dando certo. Mas se você seguisse a referência e o primeiro tijolo tivesse torto, você ia cada vez se afastar mais do lugar correto, do lugar de retidão, do lugar da presença de Deus. E é essa analogia que eu quero fazer com você hoje, né? Não permita que a sua caminhada, que a sua vida, por causa de algumas atitudes, venham fazer você se distanciar do lugar aonde Deus te inseriu, do lugar de propósito de Deus, do lugar aonde você vai agradar ao Senhor. Amém? Jesus é a nossa pedra fundamental, Ele é o nosso fundamento, Ele é o lugar onde nós temos que olhar para ter como referência para onde nós devemos ir, e Ele aponta o seu caminho, né? E você deve caminhar neste caminho, afinal de contas Ele é o caminho. Então, irmãos, não permita que as distrações, não permita que o orgulho, a soberba ou qualquer coisa venha fazer você sair dessa rota, desse caminho, porque um pequeno desvio no final de muito tempo pode se tornar uma grande distância de Deus. Não ande longe de Deus, né? Ontem eu conversava com um amigo e eu disse, cara, a grande diferença na vida de Enoque foi caminhar com Deus, né? Ao ponto de que chegou um tempo que Enoque não era mais, agora ele era um com o Senhor, e nós precisamos ser um com o Senhor. Mas para que a gente seja um com o Senhor, nós devemos sim caminhar de acordo com o prumo de Deus, de acordo com a direção de Deus. Não queira andar em rebeldia, não queira andar segundo os seus próprios pensamentos, não queira se desviar deste caminho. Às vezes, andar no caminho vai lhe custar algo, né? Ser irrepreensível, né, para seguir a direção que Deus está te instruindo vai lhe custar algo. Mas eu quero te dizer, no final das contas, quando você vê que você foi reto, íntegro e que não se desviou, você vai dizer, valeu a pena, combati o bom combate, como disse o apóstolo Paulo. Sabe por quê, irmãos? O pior lugar para se estar é longe da presença de Deus, longe do propósito de Deus. Então, ande no caminho, não saia do prumo, porque sair do prumo quer dizer que você saiu da presença de Deus e do propósito de Deus. Ande neste lugar, um lugar de bênção, lugar de maravilha. Eu vou colocar um filmezinho, um pequeno exemplo aqui no finalzinho, para que você possa ver, para que você possa entender que às vezes um pequeno desvio com a caminhada, com o tempo, pode se tornar um grande desvio na tua vida e um esfriamento. Amém? Então não saia deste lugar que Deus te colocou. Tenha como fundamento, como a pedra angular, Jesus Cristo. Ele é o teu guia, Ele é a tua direção. Tenha um ótimo dia, Deus abençoe. Só para ajudar vocês, aquele pauzinho vai ser a referência como se fosse Cristo, e essa linha é a nossa caminhada. Veja só, se eu mexer ele um pouquinho, o que vai acontecer com a minha referência? Olha o que vai acontecer com o meu propósito. Eu vou sair de perto do lugar onde eu tenho que estar.